A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Luiz Carlos, da Igreja Cristã da Aliança com Deus. E hoje é domingo e eu quero trazer para vocês mais uma mensagem espiritual, uma mensagem de fortalecimento. E gostaria de pedir para que vocês assistissem essa mensagem até o fim, porque no final eu vou fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. Nesse momento que nós estamos passando aí de tribulação, nada mais justo que o Senhor tem liberado para nós mensagens de fortalecimento espiritual. E tudo isso que nós passamos, como eu sempre falo na igreja, é por causa de uma guerra espiritual que nós temos que travar. E depende de cada pessoa. Uns têm mais força, outros têm menos. O que vai mostrar a sua força? O seu conhecimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E hoje eu trouxe uma mensagem que fala sobre o coração espiritual. Porque o coração é onde procede todas as coisas. Como está escrito na palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então veja, o nosso coração humano, ele também, nosso ser, nosso corpo, depende do nosso coração. Porque se o coração parar, também todo o nosso organismo para. Assim também o nosso coração espiritual. Se nós formos ver, eles são parecidos. E eu quero fazer no começo essa analogia para que nós possamos entrar realmente como proceder, como fazer com que essas tribulações, esses obstáculos, eles venham ser destruídos na sua vida. Porque há uma diferença, a palavra do Senhor diz, na vida daquele que serve a Deus e na vida daquele que não serve a Deus. Então nós precisamos assumir o nosso papel de cristão. Nós temos que assumir a autoridade que nós temos em relação a tudo aquilo que está contra nós. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. O Senhor diz também, eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. E por que ela não está cumprindo? Por que não está sendo cumprida na sua casa, na sua família, no seu casamento, a sua saúde? Se a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então tudo isso que nós olhamos a promessa que o Senhor também vai suprir todas as nossas necessidades. Se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Veja quantas promessas. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, Ele é Pai. E Ele quer transferir isso para nós, pois Jesus já conquistou todas essas bênçãos. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. É como eu disse na mensagem passada, a nossa vitória está no mundo espiritual primeiro. Como Jesus, ele foi lá no mundo espiritual, ele venceu Satanás e ressuscitou. Para quê? Para nos mostrar que nós também deveríamos fazer a mesma coisa. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores do que essa. Ele foi para o Pai, agora deixou em nossas mãos. Nos deu autoridade, nos deu poder no nome dele. Em nome de Jesus, vocês expulsarão os demônios. Em nome de Jesus, vocês curarão os enfermos. E assim por diante. Então tudo é possível àquele que crê. Nós não podemos desanimar, nós não podemos enfraquecer, fracassar nas nossas batalhas, porque o Senhor nos faz sempre mais que vencedores. Mas não é de qualquer jeito. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para você nesse dia,
para que você passe para aquelas pessoas que estão desesperadas, desanimadas, enfraquecidas moralmente, sentimentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Então nós precisamos fortalecê-los. Talvez você que está me assistindo, você nunca conheceu a palavra do Senhor, mas saiba que para você também essa palavra vai tocar no seu coração. Você não está assistindo esse vídeo porque você acha que foi uma coincidência. Nós cremos que no mundo espiritual não existe coincidência. Tudo que acontece é da permissão de Deus. Por isso eu peço para vocês, preste atenção e você vai ver que tudo pode ser mudado. Basta você adquirir o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então vamos lá. No começo eu quero, como eu disse, eu quero fazer uma analogia do coração físico e do coração espiritual para que a gente possa entender tudo isso. O coração, o físico, é o órgão que determina tudo o que somos. É onde nós tomamos todas as decisões em nossa vida. Então aqui ele está falando do coração espiritual. Então é no coração espiritual que nós tomamos todas as decisões da nossa vida. É por ele, é dentro dele, que nós vamos decidir, né? As nossas vontades, o nosso livre-arbítrio, tudo está no coração espiritual. Outra coisa, é onde concentra toda a força do nosso ser para vencermos as tribulações. É o lugar onde a coragem e o medo são forjados, que são responsáveis pela nossa saúde. Então, isso é comprovado até mesmo cientificamente, né? Quando nós temos medo, esse medo abusivo, esse medo fora do comum, né? Nosso sistema imunológico ele abaixa, quer dizer, ele causa um problema no mundo físico. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo essa pandemia aí e infelizmente as pessoas estão apavoradas. É má notícia daqui, está aumentando daqui. Nós também temos que analisar as coisas, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Eu creio que não é tudo isso que eles estão falando, porém eles estão mostrando. Mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Então é no coração que nós decidimos, que nós forjamos todo o nosso ser. O que nós vamos ter, o que nós vamos alcançar, as nossas decisões, o que nós vamos comer, o que nós vamos crer ou não. É no nosso coração que tudo isso acontece. É o lugar onde a coragem e o medo são forjados, que são responsáveis pela nossa saúde. Então lá em Provérbios 14, versículo 30, diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então veja, o coração que está em paz dá vida, dá saúde, tem tradução. Dá a condição, uma pessoa que está em paz, a pessoa que não está ansiosa, a pessoa que não está com medo, a pessoa que não está incrédula, a pessoa que não está desesperada. Então tudo isso faz com que a pessoa adoeça, faz com que a pessoa ela venha adoecer em qualquer área. Voltando a falar daquilo que eu falei na outra mensagem domingo passado. O inimigo ele está ao derredor, ele está bramando como um leão para poder te tragar. Como que ele faz? Ele vai nessas brechas. Nós estamos vivendo num mundo, eu estava até conversando com a minha esposa a respeito disso. Nós demos uma volta assim, né, na cidade, não está podendo andar, né, só o necessário. E nós sentimos o ambiente. É um ambiente temeroso, é um ambiente pesado. Esse é um ambiente propício para o inimigo. Agora, onde há alegria, onde há paz, onde há confiança, onde há certeza, o inimigo ele não pode manifestar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão criando esse clima de derrota, de destruição, de morte. Ou seja, nós estamos sentindo aqui na Terra um clima do inferno. A pessoa que for para o inferno vai sentir isso de uma forma muito maior. Mas já estamos sentindo essa natureza que nós estamos vivendo aqui, né, que eles estão implantando nas pessoas,
é já uma natureza propícia para a manifestação de espíritos malignos, que a Bíblia denomina como demônios. E qual que é a natureza deles? Matar, roubar e destruir. Por isso que há uma briga, né? Vamos assim, entre aspas, uma disputa entre Deus e o diabo para o seu coração espiritual. Porque quanto mais nós colocarmos de Deus no nosso coração, mais paz nós vamos adquirir. Agora, quanto mais perversidade, maldade, tristeza, angústia, né, impaciência, incredulidade, todo esse sentimento, morte, medo, incertezas, né, arrogância, ciúmes, inveja, toda essa obra da carne, quanto mais você tiver isso dentro do seu coração, mais o inimigo vai ter brecha para destruir, para manifestar a natureza dele. Vamos lá. E também é o lugar onde determina a nossa salvação ou a nossa condenação. Lá em Romanos 10:10 está escrito: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é lá no coração também que você vai decidir por Jesus. De tudo que eu estou falando, de tudo que nós pregamos, de todas as mensagens, eu sempre tenho falado o que Jesus fala, esse versículo sempre forte comigo. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Não adianta você ir à igreja, não adianta você se batizar, não adianta você ter uma religião. Religião agora ela não tem poder nenhuma religião tem poder, nenhuma. Deus não trouxe religião, Deus trouxe a palavra dele, a verdade, o Espírito dele. O Espírito dele traz luz, traz paz, traz alegria, traz fé, traz a vontade, a coragem. Agora, o outro Espírito traz destruição, tudo que é de ruim. Mas para que você tenha esse Espírito de Deus na sua vida, você precisa ter Jesus também. Você precisa confessar Jesus, você precisa se aproximar de Deus. A religião, a palavra religião quer dizer religar a religião tenta ligar as pessoas a Deus. Não existe religião que leva ninguém a Deus. Só existe Jesus. A Bíblia diz só há um Deus, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Só há um Deus, só há um intercessor entre Deus e os homens. O resto é tudo invenção de religião. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não adianta você tentar buscar em religião, não adianta você tentar buscar em objetos. Nada deste mundo pode trazer aquilo que você precisa, somente aquilo que vem de Deus, pois foi Jesus que conquistou tudo para nós. E a palavra do Senhor é bem clara, que o nosso coração procede todas as coisas. A vida e a morte está no seu coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós vamos, a partir de agora, olhar para a palavra do Senhor de uma forma mais profunda. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, chega de questionar, chega de se perguntar por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Nada, maldição sem causa não existe. Nada vem do nada. Se o inimigo encontrar brecha, legalidade, ele vai agir. É como esse vírus. Se ele encontrar um corpo que não está imune, está com resistência baixa, já tem uma tendência, uma fraqueza, tem uma imunidade baixa, ele vai atacar e vai destruir. É o que ele está fazendo, já é a analogia de como o inimigo ele age no mundo espiritual. Você vê o vírus? Não. Você vê o demônio? Não. Mas ele procura o descuido das pessoas, né? O que é o descuidar no mundo espiritual? É pecar, é sair fora da palavra de Deus, é sair do caminho, é sair da verdade, falar do pecado e a morte. O descuido das pessoas aí com higiene, com distanciamento, tudo isso traz o quê? Uma condição propícia para esse vírus entrar e te destruir. Mas se você se cuidar,
se você se fortalecer, se você, né, fazer com que o seu sistema imunológico fortaleça, tudo isso, um tratamento preventivo, como estão divulgando por aí, que eu creio, cada um. Então, o que acontece? Você vai passar por tudo isso sem maiores destruição. Agora, no mundo espiritual é a mesma coisa. O coração físico, do mesmo modo que o nosso coração físico tem duas partes, o nosso coração espiritual também tem. Uma parte conecta com o espírito e a outra parte com a alma. O nosso coração físico tem uma parte que recebe o coração sujo, o sangue sujo, e tem uma outra parte que recebe o sangue limpo, que manda para todo o corpo. Não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo diariamente ele filtra lá nos rins 180 litros de sangue por dia. Então, a parte filtrante do nosso ser, nosso corpo físico, são os nossos rins. Então, o coração bombeia, o sangue vai lá, filtra, e depois ele recebe o sangue filtrado e espalha para os nossos organismos, para a nossa célula. Assim também é o nosso coração espiritual. Ele recebe mensagens, ele recebe ensinamento, ele recebe tudo, né? E é dividido em duas partes. O que vem de Deus, né? Que vai para a alma, a parte pensante, e o que vai para o espírito. Então, o que acontece? O nosso coração ele está no meio e ele está trazendo para nós vida. Agora, do que você está se alimentando? O que tem mais? Como que o seu espírito, né, que é o seu corpo espiritual, ele está sendo abastecido, vamos fazer analogia, com o sangue contaminado somente? Porque se o rim não estiver trabalhando corretamente, o seu sangue vai ficar sujo e vai trazer doenças para o seu corpo. Assim também é o nosso espírito, o nosso coração. E qual é o elemento filtrante no nosso corpo espiritual? É a palavra de Deus, é o nosso espírito. Então, o que você tem se alimentado? O que você tem colocado? Então, quando a nossa vida, nossos pensamentos, quando as nossas atitudes, as nossas decisões, ela passa pelo crivo da palavra de Deus, ela é filtrada. Então todo o seu corpo, todo o seu ser será abençoado. Mas se tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está sentindo, você está analisando com a sua alma, com o seu entendimento, ou seja, já vem contaminado e vai continuar contaminando o seu ser. Sua fé será baixa, sua autoestima será baixa, o seu crer, você será um incrédulo e assim por diante. Então você vai ficando de uma forma inferior e assim você vai adquirindo na sua vida a destruição, a natureza do inimigo. Então aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Então veja que no coração também espiritual foi bombado no decorrer da vida muitas coisas erradas, iniquidade, pensamentos e ensinos errados. Então o que acontece? Você passou a sua vida sempre levando ensinamento do mundo, coisa errada, você não consegue, você não vale nada, você não presta, você não teve paternidade, você foi criado sem pai, sem mãe, você recebeu ensinos errados, você viu, né, em seus pais coisas erradas, você recebeu, né, uma referência errada, de pessoas erradas, você aprendeu de forma errada, e fora as iniquidades que estão vindo de geração em geração, você recebeu tudo isso na sua vida. Mas a palavra de Deus, né, como disse aqui de novo, em Hebreus, esta é a aliança que farei com eles. Então Deus fez uma aliança conosco, Jesus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas
mentes. Então, quando a palavra de Deus ela está no nosso coração, ela vai purificando o nosso coração espiritual. E aí os nossos pensamentos serão outros. O que você pensava, você não faz mais. Por exemplo, a fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Por onde que ela vem? Ela vem por dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz também lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar o Senhor. E a palavra também diz, o meu justo viverá da fé. Então nós podemos viver sim da fé. Nós podemos ter as coisas pela fé. Nós precisamos aprender a alcançar as coisas pela fé. E a palavra de Deus é que nos dá essa direção. A palavra de Deus filtra tudo que é de errado. Você olha lá na palavra, a Bíblia diz, não mentirás. Você mentia, você fala, agora eu não vou mentir. A palavra de Deus diz, não roubarás. Aí você olha, puxa vida, eu roubava, vou parar de roubar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para não roubar. Foi assim que as coisas aconteceram no mundo. Quando Adão, ele negou a palavra de Deus, que Deus disse não coma daquele fruto, o que aconteceu? Entrou a morte. Mas Jesus veio mostrar para nós como se faz. E como que se faz? O inimigo veio lá, tentou ele no deserto. E ele respondeu, está escrito. Veio de novo e ele disse, está escrito. Ou seja, todas as ameaças, tudo aquilo que foi visto, tudo aquilo que ele estava com fome, necessidade, ele falou, não, mas está escrito. Eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a verdade. Claro, para isso tem que ter fé. Não é qualquer um, eu vou para a igreja. Mas e aí, diante de uma situação adversa, com quem que você fica? Com a palavra de Deus ou com aquilo que você está pensando, que você está sentindo? O que é maior dentro de você? A palavra do Senhor diz, maior é o Senhor Jesus. Ele tem que ser maior, a palavra tem que ser maior. Enquanto o seu inimigo ele for maior, a sua força vai ser pequena. Agora, o seu aliado é Jesus, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Jesus. Então, o seu maior aliado é a palavra de Deus diante de qualquer situação adversa. Voltando aqui, olha o que diz João capítulo 15, versículo 3 a 4. Diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se eu não permanecer na videira. Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Está vendo? Jesus falou, vocês são limpos pela palavra. Assim como os rins, ele filtra, né, o sangue, tirando todas as impurezas, células lá, que não são mais necessárias, e depois manda embora através da urina. Então assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos limpa desses pensamentos errados, dessas atitudes, dessas vontades de derrota, de destruição, vou morrer, vai acabar, vou falir. Sim, isso pode acontecer, mas lembre-se que Moisés e mais de 3.000 pessoas no deserto, durante 40 anos, no deserto, quando não tinha água, saía água da pedra, quando não tinha comida, vinha do céu, o maná, e quando eles enjoavam de maná, vinham as pombas para eles comerem. Ou seja, mesmo no deserto, aquele que está com Deus, Deus o sustenta. Deus supre todas as suas necessidades. Então o segredo é você se aproximar em Deus. Existem essas coisas ruins? Existem, claro. Nós estamos vendo aí, nós não podemos negar isso, porém para nós há uma diferença. Tem que haver essa diferença. É isso que eu quero falar com vocês. Nós temos que buscar Deus, nos aproximar, como ele disse aqui nesse versículo. No versículo de número, eu falei agora em João, né? João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho te falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês estão com Deus, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então nós não podemos manifestar esses frutos de fé, esses frutos de vitória, se nós não estivermos na palavra, se não estiver em Jesus Cristo. Por isso que é uma importância de você abrir o seu coração para receber Jesus na sua vida.
As coisas estão acontecendo. Existe grandes, né? Nós que pregamos o Evangelho, eu prego há 25 anos, nós sabemos que o que está acontecendo, isso já estava previsto na Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você, só está começando. Só está começando. Ainda tem muito mais para acontecer. Se agora está nesse estado, as coisas ainda, tem muita coisa ainda para acontecer de ruim. E agora, o que nós vamos fazer? O Senhor nos garante, mesmo no deserto, nos alimentar. Mesmo no deserto, suprir todas as nossas necessidades. Então, o que nós precisamos agora é abrir o nosso coração para ter Jesus, para estar nele, porque toda vara que está nele vai dar fruto. Mesmo passando por todas essas tribulações, nós vamos dar fruto sim, em nome de Jesus. Amém? Voltando então. O coração é um cofre imenso onde guardamos todas as nossas experiências de vida, boas ou ruins. É do coração que forma a nossa personalidade. Então, dentro do nosso coração espiritual, está todos os registros da nossa vida está lá no nosso coração, os bons e os ruins. Agora, quanto mais ruins ali estiver, mais sofrimento nós vamos ter. Então, todas as nossas experiências, quando nós fazemos libertação, principalmente libertação da alma, né? Cura interior, nós vemos como pessoas que passaram por problemas de abuso sexual, né? Pedofilia, pessoas que passaram por abandono dos pais, rejeição dos pais. Tudo isso fica registrado no seu coração, no seu espírito. Ali é um lugar que é tipo como a palavra de Deus diz, né? É um cofre, né, com todas essas mensagens ali guardadas. E olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 6, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então veja, o homem bom, quem que é o homem bom? Aquele que vai tomar atitude segundo a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não vai lembrar mais as coisas ruins, mas quando você começa, né, quando você tem Deus, você busca tirar de dentro de você as coisas boas. Você busca dentro de você, você olha para as coisas certas, né? As coisas ruins já não fazem mais parte da sua vida. Aquilo que não agrada a palavra de Deus, você não quer mais agir daquilo, você não quer aquilo, você não quer mais a fornicação, você não quer mais o adultério, você não quer mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque o teu coração agora está voltado ao verdadeiro Deus, ao Criador dos céus e da terra, ao seu verdadeiro Pai. Mas todas essas experiências ruins estão lá guardadas, num tesouro lá dentro do seu coração. Mas quem for bom é aquele que faz tudo de acordo com a palavra de Deus, só vai buscar as coisas boas. Agora, quem é ruim, ou seja, aquele que não tem a palavra de Deus, aquele que está sendo induzido, né, pelo inimigo, vai só ficar nas coisas ruins. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo, vai acabar comigo, vou ser mandado embora, eu vou falir. Porque esse medo, essa incredulidade está no coração da pessoa. E ela precisa arrancar isso. E como que eu arranco? Se você quer destruir algo ruim, você tem que colocar outra coisa no lugar dele. Então, se você tem algo ruim na sua vida, você tem que colocar coisa boa, que o ruim vai desaparecer. Se você tem um pensamento, você não consegue pensar em coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo. Ou você vai pensar em boa, ou você vai pensar na ruim. Não é verdade? Então, se você quer tirar o ruim, comece a pensar nas coisas boas. Então, enquanto você está buscando Deus, a palavra, a promessa de Deus, aquilo que é ruim você não está pensando. Então, o homem bom, ele tira as coisas boas. Agora, a pessoa fica lá, um dia bom, um dia ruim, né? Um dia está crendo em Deus, outro dia não crê em Deus. Não, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Mas a verdadeira fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor.
Voltando aqui em Provérbios 17, 22, diz também: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então veja, um coração bem disposto é remédio. É remédio. Nós não tomamos remédio quando nós não estamos aí dispostos, quando está com uma dor de cabeça, uma gastrite, sei lá, qual for o problema físico, você não busca remédio. Então, um coração disposto a obedecer, um coração voltado à palavra de Deus, é remédio para todo o seu ser. Lembre-se sempre disso. A nossa vitória no mundo físico depende da nossa vitória no mundo espiritual primeiro. Em primeiro lugar, buscai o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que aprender isso, parar de olhar para as coisas que nós estamos vendo. Isso que nós estamos vendo é porque foi criado no mundo espiritual. Eu vou abrir um parênteses aqui, nunca deixe de crer nisso que eu vou falar. Vocês não imaginam quantas pessoas estão sendo mortas, quantos sacrifícios, sangue derramado para o inimigo estão sendo no mundo inteiro, para que sustente, para que as pessoas fiquem tipo hipnotizadas, enfraquecidas, né? Porque essa opressão, ela vem para cima das pessoas, esse desânimo, essa angústia, essa raiva, às vezes vem para cima de você, né? Você fica desesperado, você fica inconformado com as coisas, mas para quê? Que quanto mais você gerar isso, né? Mais o inimigo se alimenta disso. Mas isso, eles são fortalecidos por derramamento de sangue. Para quem crê, a palavra de Deus é bem clara, né? Que se derrama sangue, sim, para adorar Satanás, e é aí que ele se fortalece. Imagine uma pessoa, né? A morte de uma... Porque quem pode matar é só Deus. Matar, Deus não mata, né? Deus, ele chama. Ao homem foi dado no mínimo 70 anos de vida, no máximo 120, Salmo 90, versículo 10, 12, se eu não me engano. Ao homem foi dado no mínimo 70 anos. Então, você vê que Deus sabe de cada pessoa, Deus colocou, Deus tira, mas na hora certa. E nós temos visto aí gente sendo ceifadas, não só por esse vírus, por outras coisas também. Nós ouvimos aí tantas coisas erradas pela internet aí, que muitas delas são verdadeiras, sim. E se nós estudarmos história, nós vamos ver que essa prática, ela é real. Isso tudo para quê? Para fazer com que as pessoas, elas fiquem fracas espiritualmente. E como que isso entra na vida das pessoas? Como que essa ação maligna entra na vida das pessoas? Porque as pessoas, elas não estão ligadas em Deus. Elas não estão ligadas na palavra de Deus. Que a pessoa que está na palavra, a pessoa que está com o coração na palavra, que for lavada pela palavra, fortalecida pela palavra, o inimigo não toca. Agora, aquela pessoa que está fora de Deus, longe de Deus, fraca espiritualmente, quando essa opressão maligna na atmosfera vem, atinge a pessoa e ela se enfraquece. Aí depois vem a destruição, vem doença, enfermidades, qualquer tipo de problema. Abra o seu olho. A palavra do Senhor é remédio para você. E um coração com a palavra, um coração cheio de fé, te fortalece e vence qualquer batalha, porque você está com Cristo Jesus. Maior é aquele que está em você, não porque não importa quem você seja, não é por causa da nossa capacidade, não, por causa daquele que está em nós. O mundo espiritual respeita aquele que está dentro de nós. No céu, na terra, debaixo da terra, toda a autoridade foi dada a ele, é ele que manda. Mas por que ele não pode vir e já agir na vida de todo mundo? Porque não depende do livre-arbítrio, da sua decisão. Quem que você escolhe para o teu coração? Quem que você está escolhendo? Ah, mas muitos, eu estou vendo gente, até crente, aí morrendo. Cada um. Nós temos que olhar para cada um, a iniquidade. Aí se eu for ficar falando sobre isso, nós ficamos aqui mais uma hora, porque tem explicação, sim. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é a respeito desse coração. Que mais? Vamos lá. A vontade. Bom, chegamos aonde eu queria. Essa é a parte do nosso coração espiritual. Determina se vivemos no espírito ou pela carne. Então, a vontade.
Essa é uma parte espiritual que está lá no coração nosso e vai decidir se nós estamos na carne ou se nós estamos no Espírito. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada, ou seja, a vontade dela, para que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é Espírito, deseja. Ou seja, quem tem a mente voltada ao Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha o que diz aqui também em Romanos, no versículo 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ou seja, você está fazendo a vontade dele, você vai ser guiado. E quem traz a morte é o inimigo, não é Deus. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o inimigo. Então, todos nós que buscamos a palavra, nos aproximamos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. A morte não ataca. A morte não é apenas essa morte que a gente conhece, da pessoa partir, não. A morte também, a morte financeira, a morte sentimental, a morte familiar, um casamento destruído, uma família cheia de destruição, filhos nas drogas, prostituição, aquela família que não tem uma condição financeira. Nós vemos aí situações onde as pessoas ficam vivendo de Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá. Isso é miséria, isso é pobreza, você não precisa disso não. E as pessoas, veja que essas pessoas que vivem atrás disso, procuram governos que fazem isso. Para quê? Porque esses governos vão ter o voto deles, porque eles amam esses que dão bolsa, mas não querem trabalhar. Entra a preguiça. Pode ver que esses governantes aí que dão essas bolsas, são tudo vagabundo, tudo preguiçoso. Eles não trabalham, nunca trabalharam na vida deles. Eles não sabem o que é trabalho. E é por isso que eles falam, é assim, então eu vou criar preguiçoso. Eu vou pegar os preguiçosos e os preguiçosos vão viver de bolsa. Desculpa a sinceridade. Eu sei que para alguns, nesse momento que nós estamos vivendo, sim, alguns hoje perderam emprego. A grande maioria aí perderam emprego. Há necessidade sim dessas bolsas. Mas eu estou falando numa situação normal, como nós já vivemos aí, alguns anos atrás, as pessoas só buscando bolsa, vale isso, vale aquilo, e não vão trabalhar. Para que trabalhar? O governo está nos sustentando, só que eles estão vivendo muito bem e o povo cada vez... Agora vai precisar de uma saúde, cadê a saúde? Não tem. Tem hospital? Não tem. Tem leito? Não tem. Tem estádio, tem um monte de coisa aí, que não vale para nada. E aí, cadê o dinheiro? Onde eles investiram dinheiro? Compraram ilhas, compraram um monte de fazendas, são sócios de empresas aí, a gente sabe aí de todas as coisas. Mas voltando para cá. Então, o nosso coração, a nossa vontade vai decidir de acordo com aquilo que nós estamos servindo. Então, se você está servindo a sua carne, ou seja, as suas vontades, aquele lixo que está dentro de você, você que é uma pessoa que está, eu não tenho mais esperança, eu não acho que não vai mudar, eu acho que o vírus vai me pegar, eu acho que as coisas... Não, você não pode viver disso, nós temos que viver daquilo que a palavra realmente Deus diz. Outra coisa, é na vontade que encontramos o livre-arbítrio. É livre, por isso que fala que é livre-arbítrio, porque é livre, porque ninguém controla, só nós. Então ninguém também pode influenciar. Nós temos o livre-arbítrio, ela é na vontade, eu que decido. É o que eu falo para você, você tem que decidir hoje, agora, por Jesus Cristo. Você tem que decidir hoje, largar todos esses pensamentos de derrota. Vou dar um conselho mais uma vez. Pare de assistir televisão, TV aberta, esse jornalismo aí que só fica em minuto em minuto falando de desgraça. Isso alimenta todo o seu mal que está aí dentro, ele se alimenta de má notícia. Agora o evangelho é boa notícia. Para de ouvir isso, começa a ouvir outras coisas. Mas nós não vivemos disso, nós vivemos pela fé, a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus.
é o seu livre-arbítrio. Você quer mudar? Eu estou te dando esse ensino, eu estou te dando essa oportunidade. É você que tem que decidir, é o seu livre-arbítrio. Eu decidi, eu vivia no sofrimento de doença, contei aqui, 23 anos sofrendo em hospitais, cirurgias, não tive infância, a maior parte da minha infância passei em hospitais, tomando remédio, aos olhos dos médicos não tinha cura, mas um dia eu decidi ir para a palavra de Deus, pela palavra de Deus, ou ela é verdade, ou não tem mais jeito, e é verdade. Eu busquei tudo, em todos os lugares que você imagina, todos, não vou ficar citando aqui que eu não quero falar nome de religiões, mas 90% das religiões que existem no nosso país eu fui atrás, fiz de tudo que vocês imaginam, nada resolveu. Só resolveu foi o Senhor Jesus. E por isso que eu quero trazer para vocês. O que Deus fez na minha vida, quer fazer na sua vida. Ele não faz acepção de pessoas. Eu estou terminando. Enquanto a vida de Jesus não estiver na pessoa, ou seja, enquanto o pecado, a morte ainda viver em você, irá dominar a sua vontade. Olha o que diz o Salmo 49, versículo 14 e 15. Como ovelhas estão destinados a sepulturas, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. Veja, o justo triunfa sobre as ovelhas do mal, da morte, aqueles que estão seguindo a morte. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Então veja, os que estão morrendo, muita gente morrendo espiritualmente, morrendo financeiramente, morrendo por causa de doença, mas aqueles que têm Jesus verdadeiramente têm vida eterna. Tem, além dessa vida, a gente até fala, né, um ditado aí, a morte para o crente, a morte física, né, é uma recompensa para aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma promoção, porque nós vamos para o céu. E aqueles que não têm Jesus, a Bíblia diz, vai para o inferno. É você que decide, não sou eu, ninguém, não é uma oração feita. Eu vou fazer uma oração para mudar a mente da pessoa, para a pessoa vir. Não, você ouve a palavra, eu ouvi a palavra, eu decidi, eu não aguentava mais o sofrimento. Chega, sofria de tudo quanto é jeito. Não só a parte de doença, todas as áreas. Mas chega. Ou o que Deus está dizendo, essa palavra está dizendo é verdade, ou não tem mais jeito. E Deus provou para mim, né, que realmente, há 25 anos atrás, que eu estou firme, né, nunca mais voltei para o hospital, nunca mais tive problema, minha vida só foi crescendo. E por que Ele não vai fazer isso na sua vida? Quando o medo, o desespero, a tristeza, a incredulidade, a preguiça ou o próprio pecado levanta a sua voz em seu coração, você terá que se inclinar à vontade e à direção de Deus, que é a palavra de Deus. Então a decisão é essa. Quando todo este mal estiver falando com você, não vai dar certo, você vai morrer, o vírus vai te pegar, você vai falir, você vai perder isso, teu casamento tem mais jeito, teu filho não tem jeito, seu marido não tem jeito. Quando tudo isso se levanta, essa vontade de não fazer nada, essa semana até fiquei sabendo de um pessoal, uma família, onde eles têm muita dificuldade em trabalhar, os homens não conseguem trabalhar, não querem trabalhar, isso é de 3 gerações já, isso é iniquidade, isso é uma maldição. Mas o que fazer? Olha para a palavra de Deus. O que está escrito? Que aquele que não trabalha não coma. O preguiçoso vai ficar pobre. Então, o que a palavra de Deus diz? Toma uma atitude, decide. Eu não consigo, filho. Então, deixa sem comer 3 dias para ver se não vai trabalhar. Não tem que tomar uma atitude. As pessoas têm que tomar uma atitude em relação... Eu estava morrendo quase. Os médicos queriam me operar de noite, mais uma cirurgia. Eu falei, não. Ou a palavra de Deus está dizendo a verdade, ou eu vou morrer em casa. Eu fiz aquilo que a palavra de Deus diz, criei na palavra de Deus e tomei uma atitude. A fé sem obra era morta. A fé sem obra é morta. Então você precisa tomar oração, é orar e ação. Tem que ter ação, tem que ter atitude. Não adianta ficar orando, toma uma atitude.
Você tem que fazer a coisa acontecer. A verdade é essa. O que a verdade diz? Que todo homem tem que trabalhar. O homem é o provedor de uma casa. O homem tem que trazer o sustento para casa. Não sou contra a mulher trabalhar, ajudar o marido. Amém. Agora, quem tem a responsabilidade de trazer o melhor, o pão de cada dia, pagar as contas, é o homem. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote da sua casa. Ah, não quero trabalhar, preguiça, não consigo. Agora tá um clima bom, né? Porque não pode ficar, tem que ficar em casa. Boa desculpa, né? Mas eu digo para vocês estão debaixo de maldição. E essa maldição só se quebra quando você olhar para a palavra de Deus e assumir. Não é apenas oração. Eu olhar e falar, eu vou mudar, eu vou tomar uma atitude. Aí Deus vai começar a te ajudar. Aí a oração começa a funcionar. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. O que Deus fala? Faça, buscai, vai, toma uma atitude e as coisas vão mudar. Então, quando isso acontece, temos que nos inclinar, então, à vontade e à direção da palavra. O que a palavra de Deus está dizendo para fazer? Faça. O que a palavra de Deus diz? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito. Então, você não vai ser atingido. Praga nenhuma chegará na sua tenda, então não vai chegar. É a palavra que manda, a palavra é a verdade, porque é a palavra de Deus, do Criador. Ele criou todas as coisas através da palavra. Se disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, tudo que disser lhe será feito. Eu vou falar conforme a palavra de Deus, conforme a fé, porque quando eu falo segundo a palavra de Deus com a minha fé, é o próprio Deus falando através de mim, não sou eu, é o Deus que está falando. E eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Amém? E o último versículo, Josué capítulo 24, versículo 23, diz o seguinte: disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, o seguinte, você tem outro Deus na sua vida? Você crê em outro Deus? Você tem um outro intercessor? Desculpa, mas eu não estou aqui querendo julgar ninguém. Mas a palavra do Senhor diz nos 10 mandamentos: não fará para ti imagens do que há no céu, na terra e debaixo dela. Não se prostrará diante dela. Não prestará cultos a ela. Porque eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você chama na hora do problema? Qual é o teu Deus? É aquele que faz com que você desobedeça a palavra de Deus. Você pode ser até uma pessoa que se diz evangélica, mas às vezes o teu marido é o seu Deus, o seu filho é o seu Deus. O dinheiro é o seu Deus, o teu trabalho é o seu Deus. O que é mais importante do que a palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que me ama são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Você quer mudar essa situação na sua vida? Tire esses deuses da sua vida. Tire do seu coração outro Deus. A Bíblia diz só há um Deus. Isaías 42, acho que 8. Só há um Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Aliás, isso aí está em Timóteo, né? Isaías 42, 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha honra, minha glória, eu não dou a ninguém, nem as imagens e nem as esculturas. A ninguém, nenhuma pessoa e nem a imagem e nenhuma escultura. Não existe outro. Viver pela fé é viver por aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui conosco nesse momento. Eu quero unir a minha fé com a fé dessa pessoa, desta mãe, desse pai, dessa família que aqui estão comigo orando neste momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós estamos passando por uma dificuldade, uma opressão espiritual grandiosa no mundo inteiro, aonde o inimigo tem ceifado pessoas através de vírus, através de outras mortes também, porque um abismo vai chamando outro abismo, um problema vai trazendo outro problema e a pessoa começa a passar mal e pode até vir a óbito.
Senhor, muitas estão morrendo financeiramente, estão morrendo profissionalmente. Meu Deus, estão passando por dificuldades. E nós sabemos, ó Pai, o quanto eles necessitam, meu Pai, neste momento de Te conhecer. Eu quero unir minha fé com a fé de cada um que aqui está, Senhor, nos assistindo. Você que ainda não aceitou Jesus, que você coloque a mão no seu coração agora, que representa agora o coração espiritual. E que você peça para Ele agora, Senhor, eu me arrependo de todos os maus caminhos, de toda a sujeira de errado que eu cometi até o dia de hoje. Senhor, me ensina a andar no caminho certo. Me ensine a fazer a vontade do Senhor aqui na terra como no céu. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou no Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. E que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. E que seja feita conforme a Sua palavra. Senhor, eu aceito verdadeiramente, você que ainda não aceitou Jesus, eu aceito essa palavra, eu aceito a Sua verdade. Eu estou disposto a partir de hoje a viver uma vida segundo a Tua palavra, segundo a Sua verdade. Senhor, me perdoa por todas as falhas que eu cometi e que eu possa a partir de hoje alcançar a Tua luz, a Tua verdade, o Teu caminho. Eu, como agora ministro do Evangelho, te abençoo e que você declare agora com a sua boca que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Senhor, também oro por todos aqueles que já estão no seu Evangelho, porém estão enfrentando dificuldade. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo este mal. Eu repreendo essa doença, essa enfermidade, essa miséria, esse espírito de incompatibilidade conjugal e familiar. Eu ordeno a vocês que estejam agora amarrados, paralisados. Senhor, envia os teus anjos guerreiros à casa dessa pessoa que neste momento me assiste, que está recebendo essa oração. Está paralisado todo o mal na sua vida agora. Ordeno em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus Cristo, pegue todo este mal, demônios, saiam deles e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Senhor, como ministro do teu Evangelho, eu os abençoo para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Olha, Deus abençoe e espero, agora, essa semana vai sair mais mensagens aí, muito boas também. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem, que você se inscrevesse no nosso canal, se você não é inscrito ainda, coloca um joinha, comenta lá se foi bom ou ruim, pode comentar. Tá bom? E tenha certeza que o teu coração, quando você entrega o seu coração, assim como você entrega o coração no casamento, você entrega para o seu marido, você entregou para o seu esposo, você para a sua esposa, vocês decidiram viver junto. Decida agora viver junto verdadeiramente através da palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.